Britney Spears, Michael Jackson, Amy Winehouse, Elton John, Macaulay Culkin e Larissa Manoela. Você saberia dizer o que todos eles têm em comum, além de talento e carreira promissora? Embora a exploração do trabalho infantil seja, com toda razão, combatida pela sociedade, o cenário se modifica quando se trata do trabalho artístico mirim, cuja aceitação não é só ampla, mas estimulada pelas pessoas em geral. Esse contexto se intensificou com as redes sociais, já que são incontáveis os perfis de pais que compartilham o dia a dia das crianças, gerando engajamento e, por vezes, diversos contratos publicitários. Esse trabalho só é possível graças a dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente conhecido como ECA, e a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que prevêem a possibilidade do trabalho artístico infantil, desde que previamente autorizado pela autoridade competente. Sendo assim, a autorização judicial deve ser dada a cada vez que a criança ou o adolescente for se submeter a um trabalho artístico diverso, a fim de que se avalie o seu bem-estar em todo o processo e determine a reserva de percentual a ser depositada em caderneta de poupança em nome do menor, permitindo o saque apenas após atingir a maioridade, em seus 18 anos. Há uma série de discussões acerca do tema, principalmente quanto ao trabalho artístico mirim nas redes sociais, já que dificilmente há autorização judicial para a exposição diária dos pequenos. Contudo, hoje abordaremos o caso de Larissa Manoela, atriz de 22 anos, cuja fama se iniciou logo cedo, após a interpretação da personagem Maria Joaquina na novela infantil Carrossel. Larissa começou a atuar com apenas 4 anos de idade e sua carreira era administrada pelos pais, que tinham total controle sobre a administração das finanças da atriz. A crise na família foi exposta quando Larissa, até então empresariada pela mãe, decidiu romper a relação, tomando as rédeas da própria carreira. A decisão foi divulgada no início deste ano e, desde então, várias insatisfações foram ganhando as manchetes dos portais de notícias, inclusive a venda, sem o conhecimento da artista, da mansão que fica em Orlando, nos Estados Unidos. Após a venda da mansão, Larissa contratou uma auditoria contábil e descobriu que boa parte do patrimônio conquistado não estava em seu nome, mas no de seus pais. Em carta aberta enviada ao programa Fofocalizando do SBT, em 2 de agosto deste ano, os pais de Larissa Manoela esclareceram alguns pontos sobre a gestão da carreira e do patrimônio da artista, nos seguintes termos, abre aspas. Como pais, nosso maior compromisso sempre foi o bem-estar e a felicidade da nossa única filha e herdeira. Assim como tudo que fizemos para ela, sempre visamos sua segurança patrimonial, tangível, intangível e jurídica, nos preocupando sempre com a sua boa imagem e garantindo melhor forma de aplicação e multiplicação de toda a receita advinda do nosso trabalho. Fecha aspas. A respeito da fala dos pais da artista na carta aberta mencionada, é importante esclarecer que, de fato, Larissa será no futuro herdeira do patrimônio de seus pais, conforme prevê a legislação brasileira. Entretanto, todos os bens que foram adquiridos com o trabalho dela são de sua propriedade, cabendo aos seus pais a obrigação de zelar pelo patrimônio enquanto ela não alcance a maioridade. Tal obrigação se encontra prevista no artigo 1689 do Código Civil, segundo o qual o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários e têm a administração dos bens de seus filhos menores sob sua autoridade. Isto é, eles podem sim utilizar, usufruir o patrimônio, principalmente em proveito do menor e para o sustento da família. Contudo, os bens seguem sendo da criança ou do adolescente, o qual passará a administrá-los após a maioridade. Outro ponto de destaque na carta aberta divulgada pelos pais de Larissa Manoela se dá quanto ao fato de serem, aspas, igualmente sócios, fecha aspas, da atriz na empresa familiar constituída para a administração do patrimônio dela. Por se tratar de uma empresa, ainda que familiar, é necessária atenção à chamada responsabilidade societária,
na qual os sócios são obrigados a cumprir o que se encontra previsto no contrato social da empresa, de forma que o descumprimento pode gerar responsabilização aos demais sócios pelos danos eventualmente ocorridos. Assim, tanto Larissa quanto seus pais deverão observar a previsão do contrato social da empresa para verificar quanto do patrimônio será destinado a cada um, na posição de sócios, bem como as disposições contratuais sobre as hipóteses de extinção do negócio. Conforme visto, ambos os pais têm função substancial na formação dos filhos, e sendo esses menores de idade, compete aos seus responsáveis assisti-los cuidadosamente enquanto artistas mirins, pela previsão do artigo 1630 do Código Civil. Em casos de divergência entre os pais, quanto ao exercício desse poder familiar, é assegurado a qualquer dos pais recorrer à justiça para que seja tomada decisão no melhor interesse da criança ou do adolescente, nos termos do artigo 1631, parágrafo único, igualmente do Código Civil. Por fim, mas não menos importante, é preciso lembrar que o artista mirim, que muitas vezes tem sua infância e adolescência suprimidas pelos holofotes da vida artística, tem o direito de colher dos frutos do seu trabalho. Justamente por essa razão, a administração dos pais nesse processo é a peça fundamental para a obtenção ou não de seu patrimônio quando do alcance à vida adulta.